Olá, candidatos do Enem. Eu sou o professor Niemeyer, sou coordenador da área de Relações Internacionais do IBMEC, aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês na hora da prova, principalmente na prova que envolve o tema atualidades. Meu conselho é vocês dividirem a ideia de atualidades a partir de 4 subtópicos. O primeiro tópico é política nacional, política doméstica, política brasileira. O segundo seria a política internacional. Depois partir da economia internacional e economia brasileira. Fazer exatamente esse movimento. Começar com política doméstica, partir para a política internacional, depois da política internacional compreender a economia internacional e partir depois, por último, para os temas que envolvem a economia no Brasil. Sobre política brasileira, é importante que vocês tenham uma noção muito clara e com certo nível de profundidade do que foi, por exemplo, o golpe militar de 1964, como foi o processo de retomada da democracia a partir de 1985, como foram, por exemplo, os anos Collor, os anos de Fernando Henrique Cardoso à frente da presidência da República, o primeiro e segundo mandato de Lula, e estar bem afiado com relação às coisas que ocorrem no mandato da presidente Dilma Rousseff, já vislumbrando o que pode ocorrer a partir do ano que vem. Do ponto de vista da política internacional, é importante que vocês saibam que o Brasil cada vez mais está se inserindo no contexto global, como uma potência regional. O Brasil é um país muito importante na América do Sul e um país muito pouco importante no sistema internacional contemporâneo. É uma contradição, mas vocês têm que compreender até onde pode ir a agenda de interesses do Brasil. Em que área? No comércio internacional, no comércio exterior, nas questões da segurança regional da América do Sul, nas questões ligadas à cultura, a esportes. Qual é o papel do Brasil no sistema internacional? Até onde que o Brasil pode ir com relação aos seus interesses e quais são os limites desta agenda de interesses do Brasil? Analisando ainda a política internacional, é fundamental que vocês compreendam o que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente desde o fim da Guerra Fria, 1989 até hoje, passando pelo 11 de setembro, pela crise de 2008, pelo papel que os Estados Unidos estão tendo agora num sistema internacional que tende ao multilateralismo, como é a relação Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos-China, Estados Unidos-União Europeia, também, como eu disse, sempre o Brasil minimamente inserido nessa lógica, nesse desenho de poder. Partindo para a análise de economia internacional, mais voltado principalmente para a crise que ocorreu em 2008, é muito importante que os alunos, vocês, tenham em mente que a crise de 2008 foi similar à crise de 1929, a grande crise, a depressão que ocorreu nos Estados Unidos e acabou se espalhando por todos os países daquela época. Voltando à crise de 2008, que eu acho que deve ser o foco de vocês, uma análise mais aprofundada, é importante que vocês analisem quais países sofreram mais com a crise. Foram os Estados Unidos da América, foi a União Europeia, como os países da América Latina receberam a crise. O Brasil demorou para sentir a crise, até o presidente Lula na época disse que a crise era apenas uma marolinha e depois a crise veio forte. Até hoje o Brasil sente a crise de 2008 e as repercussões da crise de 2008. Então me parece que é importante vocês agruparem os países. Como os Estados Unidos sentiram a crise de 2008, foi uma crise econômica e financeira, como a União Europeia, os países da União Europeia, principalmente os países da margem da União Europeia, Espanha, Portugal, Grécia, que sofreram muito com a crise de 2008, como a Alemanha e França, que são países centrais da União Europeia, receberam a crise, e depois os países como Índia, África do Sul, China e Brasil. E aí fazer uma análise mais de Brasil do ponto de vista da economia internacional. E aí acabamos no último tópico, que é a economia brasileira, que é muito, nesse ponto sobre a economia brasileira, é fundamental que vocês entendam em que nível está hoje a economia brasileira. Do ponto de vista da microeconomia, é uma economia que gera empregos, gera negócios, por mais que às vezes haja uma ou outra insegurança com relação à possibilidade e à capacidade de investimento da economia brasileira, mas é uma economia ainda pujante. O problema que vocês têm que analisar, que a gente chama de economia, é da macroeconomia. Como vai ficar a partir de hoje, como vão ficar as taxas de inflação, né? O Brasil vai continuar recebendo investimentos diretos ou indiretos
dos agentes internacionais. Quer dizer, vocês têm que pensar a economia brasileira sempre de olho também na política. Como o governo agora eleito ou reeleito, como este governo vai tratar da economia. Acho que esse é um tema importante e que com certeza vai permear questões, talvez até uma compreensão mais descritiva da realidade que vocês talvez encontrem na prova. Acho importante, para fazer aqui um pequeno resumo, que vocês então tenham uma noção correta do que está ocorrendo na política brasileira, do que está ocorrendo no cenário político internacional, depois na economia internacional, quais são os países que sofreram mais a crise de 2008, qual é o posicionamento do Brasil frente à crise, e aí compreender a economia brasileira hoje, os avanços e os problemas que a economia brasileira tem. Imagine que esses 4 tópicos vocês estarão aptos e preparados para encarar o exame do Enem. Tenham uma excelente prova.